Tudo bem, e você? Tudo jóia, graças a Deus. Bora começar então, pessoal? Bora começar? Todo mundo acordando. Eu quero partir de onde eu parei. Deixa eu só olhar aqui no grupo. Nós paramos nos obstáculos, né? Os obstáculos. Deixa eu ver. Isso mesmo, paramos nos obstáculos. E uma coisa super interessante. Estou usando o mesmo print. Ai, meu Deus. Agora que eu olhei. Vamos lá, pessoal. Deixa eu colocar aqui para nosso slide aqui. Bom, então na semana passada a gente viu o que é oratória, né? Nós falamos um pouquinho também, pessoal, sobre por que a gente tem que estudar oratória. Então, qual que é a vantagem que a gente tem no desenvolvimento da habilidade da oratória, né? Então, a gente falou sobre uma apresentação pessoal nas entrevistas, se você tem algum argumento, algum projeto interessante na sua empresa, né? E adquirir essa capacidade de transmitir confiança para as pessoas. Então, isso pode ser visto de maneira positiva, isso pode fazer de você um potencial líder, né? Então, nós vimos esses motivos do porquê que a gente tem que aperfeiçoar na oratória, tá? E aí a gente também falou um pouquinho dos obstáculos, né? Dos impedimentos para uma boa apresentação. A gente viu aqui que tem os impedimentos psicológicos, como nervosismo, medo, né? A gente tem os impedimentos biológicos, que aqui a gente vai falar sobre adicção. E a gente tem impedimentos do nosso comportamento mesmo, que é a falta de preparo, né? Então, a falta de preparo, ela também leva a gente a não fazer uma boa apresentação. Inclusive, a falta de preparo, pessoal, ela é essencial para realmente você não conseguir superar os outros obstáculos. Então, assim, ela é uma ferramenta poderosa para você não conseguir improvisar na hora da oratória. Por quê? Porque se você não se preparou, não tem como você trabalhar a sua mente ali no momento da ansiedade, né? Então, na hora que você for trabalhar para acalmar, para se acalmar, você não tem argumento para utilizar, porque você não se preparou, né? Então, você não consegue superar isso aí, tá? Então, a gente falou um pouquinho sobre isso. E aí, a gente vai partir das dicas, né? O que a gente tem que saber sobre oratória, quais são as dicas e depois qual que é a estrutura básica, tá bom? Bom, primeiro a gente precisa entender aqui quem é o público que nós estamos trabalhando, apresentando o trabalho, né? Vamos lá. Você vai falar para crianças de 5 anos. E aí depois você tem uma apresentação para adultos a partir de 20 anos. Não são públicos diferentes? O que vocês acham? Não são públicos diferentes? Tem como utilizar a mesma linguagem? Não, porque eu não vou entender nada. Exatamente. Não, não vou entender nada. Isso. Por quê? Porque a linguagem da criança é uma, a linguagem do adulto é outra. Imagine que você está apresentando uma proposta na empresa.
e aí você está lá defendendo a sua ideia para a diretoria. Essa dica é muito importante porque ela vai te ajudar a ver o quanto você tem que conhecer as pessoas as quais estão te ouvindo. Então, quem são esses diretores? O que eles têm como prioridade na hora de administrar? Como é que eles vão receber a sua ideia? Eles são mais conservadores? Ou eles são diretores mais flexíveis, que aceitam novas ideias, novos projetos? Olha a importância de você conhecer o pessoal que te escuta, né? A sua plateia, ok? Então, aqui, nós temos uma dica super valiosa. Há alguma dúvida aqui, pessoal? Alguma dúvida? Não. Beleza. Isso aqui serve para os trabalhos daqui do SEBRAC? O que vocês acham? O que vocês acham? Serve ou não serve, gente? Vamos lá. Vocês acham que isso aqui serve para os trabalhos que vocês apresentam aqui na escola? Serve. Pensem bem. Vocês estão apresentando um trabalho para o Marcelo, para a Simone e para mim, em salas separadas. Vai mudar o foco da apresentação, o formato da apresentação? Vai ter características próprias de uma apresentação para outra ou não? O que vocês acham? Ou vai ser a mesma? Eu acho que vai mudar, não vai? Porque cada um é um conteúdo. Então, mas vamos supor que seja o mesmo conteúdo, Sônia. Mesmo assim vai mudar, sabe por quê? Sim. Porque quando vocês forem apresentar, por exemplo, para a professora Simone, provavelmente o conteúdo vão trazer um foco mais tecnológico. Não que você não vá trazer para a gente, mas como ela é a professora dessa disciplina, você sabe que isso vai ser imprescindível para ela aceitar o teu trabalho. Isso. Certo? Aí você vai apresentar para o Marcelo o trabalho. Por mais que seja o mesmo conteúdo, mas você vai focar toda a parte administrativa, a estrutura daquele conteúdo, tem que fazer todo um sentido administrativo, porque você sabe que é o foco da matéria, do conteúdo que ele trabalha com vocês. Certo? Aí vocês vão apresentar para mim. Às vezes é o mesmo conteúdo, mas você sabe que postura, a maneira de você se comunicar, a maneira de cada um falar a sua parte tem que ser muito bem feito, porque você sabe que na parte da apresentação envolve a minha disciplina. Percebe que você pode apresentar o mesmo conteúdo, mas mudando a plateia, muda o formato que você apresenta, muda o foco, muda a técnica, muda o direcionamento das informações, ok? Sim. Por quê? Porque a gente precisa ser assertivo, né? Dependendo da matéria, né? Aí foca mais naquilo, né? Para impressionar mais. Perfeito. Muito bem, isso mesmo, Sônia. E aí a gente tem também outra dica importante, que é interagir com os ouvintes. Então, o que é isso, pessoal? O interagir com os ouvintes é quando você consegue trazer as pessoas para participar. Claro que tem apresentação que não tem como você fazer as pessoas falarem, até porque é uma apresentação já definida, né? Que as pessoas vão ouvir e você vai falar. Mas como é que eu posso fazer as pessoas se interagirem sem eu, às vezes, chamar elas para falar? Você vai utilizar o contato visual, certo? Gente, uma coisa super importante. Se você fala como se não tivesse ninguém ali ouvindo, como que você quer que as pessoas se sintam incluídas na sua oratória? Tá? Então, esse negócio de, é só você fingir que não tem ninguém que vai dar certo. Se
você fingir que não tem ninguém, as pessoas não vão se sentir parte da sua apresentação. E aí, realmente, você não vai ter ninguém prestando atenção no que você está falando. Tá? Então, isso aqui é uma dica muito valiosa. Outra dica super importante, pessoal, é os recursos. Como assim, professora? Usar materiais, principalmente hoje a gente tem o domínio da tecnologia, né? Então, você pode usar um PowerPoint, você pode usar imagens, vídeos, áudio, tudo que tiver a seu alcance. Mas, se não é também uma ferramenta tecnológica, não tem problema. Às vezes, você vai começar a sua apresentação mostrando uma laranja para as pessoas. E aí, todo mundo vai querer ver por que a laranja, e aí já vai despertar aquela curiosidade, e aí você liga aquela laranja com o teu assunto. Olha que legal. Percebe? Então, assim, você está utilizando um objeto no meio da tua apresentação, desperta curiosidade nas pessoas, e aí as pessoas vão se engajar no seu tema. É claro que tem que fazer sentido a laranja, tá, gente? Senão, ninguém vai prestar atenção, tá? Mas também é uma dica aqui super valiosa dessa dos recursos. Na hora de você preparar uma fala, gente, qual que é a dica aqui que a gente traz? Primeiro, selecione frases, tá? Em vez de você escrever um texto gigante para colocar no seu PowerPoint, coloque frases. Por quê? Porque se você coloca um texto gigante, você vai se ater a uma leitura robótica, estática, e não vai conseguir explicar com as suas palavras, tá? Você pode se perder no meio de tudo isso aí, tá? Então, a minha dica para vocês é: selecione algumas frases que te direcionem, tá? Segundo, domine o assunto. Então, se você não sabe do assunto, fica difícil você conseguir passar o que você precisa, tá? Então, leia um ou mais livros, artigos, postagens na internet, procure matérias sobre o assunto, procure notícias que falem sobre esse assunto, para que realmente você esteja preparado, certo? A dica 3, construa os textos a partir das frases, conforme eu falei, e ensaie quantas vezes você achar necessário. Ensaie em frente ao espelho, ensaia para outra pessoa. Tem gente que grava vídeo. Eu, quando tive que fazer uma apresentação uma vez, há alguns anos, eu montei um grupo só comigo, montei os slides e aí fiz a apresentação no áudio do WhatsApp para ver quanto tempo eu demorei para fazer a apresentação, como é que foi a minha linguagem, se eu falei rápido, se eu falei devagar, certo? Então, assim, foi bem interessante, porque quando você ouve o que você fala, você consegue ver onde você está errando, tá? Então, aqui é uma dica super valiosa. Essa aqui, pessoal, é a estrutura básica de um T ali, ó. Essa aqui é a estrutura básica da oratória, tá? Então, a gente tem a introdução, ok? Essa introdução pode ser uma frase, uma pergunta ou uma pequena história. Então, assim, você pode começar com uma frase bem legal para poder chamar a atenção das pessoas. Você pode começar a sua apresentação com uma pergunta, uma maneira de fazer as pessoas interagirem com o assunto. E também, gente, você pode começar a sua apresentação com uma pequena história, mas assim, pequena. Toma cuidado para a oratória não ser feita de história, não é o objetivo. O objetivo é você utilizar um pequeno caso de que aconteceu alguma coisa. Esse caso pode ser verdadeiro ou pode ser um conto, né? Então, tem um conto, pessoal, que fala de uma mulher que foi passear na floresta. Chegou lá, o lobo mau estava procurando ela. Então, você pode contar um conto ou você pode contar uma história verídica, tá?
Qual que é a ideia de você começar com uma história? Fazer as pessoas realmente prestarem atenção. Então, onde é que esse apresentador quer chegar com essa história? O que ele quer trazer? Né? A introdução, gente, é para chamar atenção, tá? Então, a introdução é o momento que você vai cumprimentar a plateia, agradecer a participação, e aí você vai começar ou trazendo essa pergunta, ou trazendo uma frase, ou trazendo uma história. Depois disso é que você vai trazer ali o seu tema, né? Então, um exemplo. Bom dia a todos, meu nome é Luana. Gostaria de iniciar minha oratória hoje com a frase. Aí você lê a frase. Hoje o meu tema da oratória é X. Percebe? Então, você traz a técnica e depois você apresenta o seu tema. Tá? Segundo, voltou aqui Segundo, desenvolvimento. Então, o que é o desenvolvimento? É o momento que você vai, é a hora que você vai trazer informações, dados, pesquisas, tudo o que fortalece o seu argumento, ok? Então, tudo que fortalece o seu argumento, você vai utilizar no desenvolvimento. Então, vamos supor, se a sua oratória é uma oratória com o seguinte tema, um exemplo. Eu quero fazer uma oratória para defender, sei lá, a legalização para menores, né? A maioridade penal a partir de 16 anos. Então, no desenvolvimento, você vai ter que trazer dados, pesquisas, certo? Para poder fortalecer teu argumento. Não, professora, a minha oratória vai ser a importância da fé. Tem como trazer dados? Não, né, gente? Porque é um assunto que não está relacionado com fatos especificamente. Então, o que você pode trazer? Você pode trazer informações. A fé é utilizada em várias culturas diferentes, em várias sociedades. Então, eu vou trazer história, né, da humanidade, certo? Então, de acordo com o seu tema, você vai trazer todas as informações para que o ouvinte fale, nossa, faz sentido, né? Então, uma coisa tem que fazer sentido com a outra para que ele consiga se convencer da proposta ali, do pensamento que você está defendendo, tá? E 3, gente, a conclusão. Então, a conclusão é o momento que você vai fazer a finalização com chave de ouro, tá? É o momento que vai ser a cereja do bolo, tá? Você vai trazer frases apelativas. Então, gostaria de finalizar com uma frase para vocês pensarem, né? Ou então uma pergunta. Só que essa pergunta aqui da conclusão, gente, não é uma pergunta para a plateia responder, tá bom? A pergunta da conclusão é uma pergunta para as pessoas refletirem. Então, quando você finaliza uma apresentação com uma pergunta, na verdade, você quer que as pessoas reflitam sobre aquele assunto, tá bom? Então, a gente tem que ver aqui a diferença de um para o outro, tá? Alguma dúvida aqui da estrutura? Não. Alguma dúvida, Natana, Felipe? Não. Tranquilo? Não. Boa. Agora é que o bicho pega. Deixa eu só mudar a data aqui, porque eu coloquei a data errada. Vocês vão fazer um trabalho de oratória, esse vai ser um trabalho para conseguir nota do projeto, tá bom? Então, qual que é a proposta para vocês? Grave um vídeo de até 5 minutos apresentando um tema de maneira persuasiva. O que é maneira persuasiva? De uma maneira convincente, tá? Uhum. Ok? Envie no WhatsApp. Pode ser no meu WhatsApp. Identificando o nome turma, tá bom? Sendo o tema livre. Ok, gente? Por que eu coloquei o tema livre?
Porque a oratória é a capacidade que a gente tem de defender uma ideia. E aí, como é que eu vou pedir para você fazer um tema que eu escolho, sendo que às vezes você não tem a menor afinidade com o tema? Então, escolha um tema que você tem afinidade. Escolha um tema que você ache interessante. Certo? Alguém tem já tem alguma ideia de tema, assim, que gostaria de fazer o vídeo? Vou pensar no meu. Ó, como que é para vocês? Todo mundo tem como gravar o vídeo para me mandar? Rafael, como que é para você fazer esse trabalho? Eu gravo pelo celular mesmo. Pelo celular, né? É tranquilo. Só que eu Lorena? entendi como que é para fazer isso. É só para falar sobre algum tema aleatório. Isso, dentro da estrutura da oratória, com uma introdução. Então, você pode trazer uma frase, uma história ou uma pergunta, traz as informações e finaliza também com uma técnica. Qual que é a proposta? Eu quero que você me convença dessa ideia que você está defendendo. Entendeu? Uhum. Lorena, como que é para você fazer o trabalho? Normal, eu vou fazer pelo celular mesmo. Bacana. Natana? Também, vou fazer pelo celular. É tranquilo fazer a defesa da ideia? Sim. E você, Felipe? Também fazer pelo celular. Sobre data, pessoal, muito bom. Soninha, e você, como que é para fazer o vídeo? Não, pode deixar, vou fazer. Maravilha. Não vai postar aí para mostrar para todo mundo, né? Não. Pode mandar no meu privado. Ah, tá. Tá, gente? Pode mandar no meu privado. Só preciso que vocês se atentem a um detalhe. Às vezes, dependendo do tamanho do vídeo, vocês não vão conseguir enviar. Então, assim, o vídeo é até 5 minutos. Pode fazer menos de 5 minutos, professora? Pode. Tá? O importante é ter, gente, uma estrutura. Tem que ter uma introdução ali, falar algum tema, algum desenvolvimento, algumas informações que fortalecem o teu argumento e fazer uma conclusão, tá? Eu acredito que uns 3 minutos, 4, já dá para fazer uma pequena oratória. Certo? Dá Vou pegar que dia? pode pensar em colocar, hoje é dia 17, né? 24, vamos ver qual que é a próxima data. Dia 1º de julho, o que vocês acham? Pode ser. E aí dá 15 dias para vocês fazerem, tá? Então, 15 dias aqui, vocês fazerem o trabalho. E aí vocês enviam no meu WhatsApp, eu vou avaliar e vou dar nota para vocês. Gente, esse tipo de trabalho, normalmente eu peço para fazer em sala de aula, fazer a apresentação. Mas como a gente não está tendo a aula presencial, eu substituí pelo vídeo para vocês conseguirem, mesmo assim, colocar em prática a ideia da oratória. Tá, beleza? Beleza. Tranquilo? Então, Tranquilo. vamos resumir aqui. Hoje a gente falou um pouquinho sobre o que é oratória. Deixa eu só dar um print aqui nas telas, pessoal, para a gente poder colocar no grupo, fica mais fácil para vocês estudarem, né? Então, eu salvo aqui a imagem. Eu salvo a imagens e aí fica mais fácil de vocês precisar ler para poder, né, dar uma recapitulada. Então, vamos lá.
Essa parte aqui é uma das mais importantes, que é a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Bom, pessoal, é isso, tá? Eu só queria que vocês realmente buscassem um tema que vocês dominem. Então, assim, por favor, fica atento na questão do tema. Não adianta você também trazer um tema para a sua oratória que você não sabe, estudou pouco sobre o assunto. Ah, é que eu acho que é isso. Gente, não é eu acho. Procure dados que fortaleçam a sua ideia, tá? Porque só eu acho não funciona. Lembre-se que o objetivo da oratória é persuadir. O objetivo da oratória é convencer, é trazer uma ideia, é fazer as pessoas pelo menos pensarem. Você pode até não conseguir fazer as pessoas concordarem com você, mas fazer as pessoas pensarem nos seus argumentos que você está trazendo aqui. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Não. Não, Boa. vou tentar fazer. Nenhuma dúvida? Tranquilo? Então, ó, semana que vem, o que eu quero focar? Eu quero focar nas técnicas de oratória, tá? Eu quero focar quais são outras técnicas que existem para que vocês consigam ter um máximo de informação, de dica, de técnica para fazer uma boa gravação de vídeo. Beleza? Então, a gente vai continuar no tema, porém focando mais nas ferramentas que dá para utilizar numa oratória. Eu quero trazer aqui um exemplo de uma oratória, um vídeo para vocês verem, tá bom? Por enquanto é isso, gente. Muito obrigada. Uma boa semana para todos. Fiquem agora com o tio Marcelo. Beijo, beijo.